Eu sou Luiz Eduardo Modler, autor do livro de contos O Matador. Esse livro foi publicado a partir do financiamento do Fundo de Apoio às Artes e Cultura do município de Erechim, através do seu edital FAACE 2020. Nós gostaríamos de estar lançando esse livro em eventos espalhados pelas escolas do nosso município, pelas universidades, através de contação de histórias, saraus literários, entre outras atividades, com pessoas assistindo. Contudo, em função da intercorrência da pandemia da Covid-19, nós resolvemos migrar esse ato de lançamento para a programação da Semana do Livro do município de Erechim de 2020. Nesse vídeo, eu e a Maria Eduarda Modler, minha filha e ilustradora do livro, vamos contar um pouco para vocês a história do livro, como se deu a sua criação, quem são seus personagens e quais as inspirações. Espero que todos aproveitem. Boa tarde. Essa aqui é a Maria Eduarda Modler, ilustradora do livro de contos O Matador. E esse aqui é o Luiz Eduardo Modler, meu pai, autor do livro de contos. A gente vai iniciar, então, uma dinâmica de perguntas e respostas. Eu vou fazer perguntas para ele a respeito do processo de escrita do livro e ele vai fazer algumas perguntas para mim a respeito do processo de ilustração. Então, para começar primeiro, eu queria que tu explicasse para quem não conhece a história do livro, mais ou menos do que se trata, né? Qual que é o enredo básico dos contos. A história se passa entre o final do século XIX e início do século XX, né, num período de tempo não determinado, né, mas em que, a partir de alguns fatos que se verificam nos contos, a gente consegue situar numa linha temporal mais ou menos nessa época. A história basicamente é a história de um gaúcho, Pedro Quevedo, que tem como profissão matar. Ele é um matador, ele é um assassino de aluguel. As pessoas que cruzam com ele, que vivem no mesmo meio que ele, fazem uso dos seus serviços para resolver questões pessoais. Então cada conto está envolvido com uma encomenda, como ele mesmo costuma mencionar. E essa encomenda é um cadáver. Por isso que o livro tem esse nome tão instigante, que é O Matador. Para mim, que já estou familiarizada com esse processo, já sei e posso adiantar que os primeiros contos foram escritos há muito tempo já, não foram escritos agora junto com o livro. Então, se tu puder falar um pouquinho sobre como que foi esse processo de escrita dos primeiros contos, toda a trajetória desde então, o que aconteceu para que culminasse agora nessa publicação do livro. Bom, na verdade, a vontade de contar a história, de escrever uma história, é minha desde sempre. Desde muito jovem, muito pequeno, inclusive, eu tentava escrever alguma coisa, totalmente sem sucesso naquela época, mas eu sempre tive essa vontade, né? Eu sempre convivi muito com a leitura, desde a casa da minha mãe e do meu pai, quer dizer, eu sempre tive acesso à leitura e achava isso muito instigante, assim, a pessoa poder contar uma história a partir de um texto. Algum tempo atrás eu tomei coragem e resolvi começar. Aconteceu um fato específico ali que disse: puxa vida, mas isso é uma história legal, isso é uma coisa que poderia render algum fruto nesse caminho. Esse fato foi uma visita que nós fizemos. Nós fomos até visitar alguns familiares da minha mãe, lá em São Francisco de Paula, que é a terra natal dela. E um tio da minha mãe, então um senhor de bastante idade, agora já falecido, contou a história de uma pessoa que ele conhecera, e essa pessoa era um matador. Né? E daí ele contou uma história como se fosse uma anedota, um questionamento que haviam feito para esse assassino, como é que tinha sido o fato ocorrido da morte de uma outra pessoa e ele disse: foi muito certo, quando acordou estava morto. Era uma pessoa muito simples, né? Provavelmente sem qualquer preparo para contar a sua própria história. O meu tio, na época, achava muito engraçada essa anedota e a partir daquilo ali, de existir na vida de alguém da nossa família, ter conhecido um matador, uma pessoa que era realmente um assassino, eu achei que isso era uma história que podia render. Daí nasceu a linha de pensamento. Na época, então, eu resolvi sentar e escrever o primeiro conto, e logo em seguida eu já escrevi o início
da trajetória dele como assassino, que eu achei que ia ser uma coisa bastante interessante. Então, o primeiro conto é uma história já da vida dele como matador, né, um fato que aconteceu com ele, né, e o segundo conto é a história de como ele começou nessa vida, o que aconteceu para ele virar um assassino. Eu achei muito interessante escrever esses dois contos, e isso ficou lá guardado na memória, quer dizer, na memória do computador, né? Posteriormente, eu e a Maria Eduarda, nós criamos uma página na rede social Facebook, chamada Letra Literal. O intuito era contar histórias. E a Maria Eduarda, como ilustradora, ilustrar algumas dessas histórias. Então nós começamos a publicar via Letra Literal esses contos em fragmentos. Toda semana alguém ia lá e as pessoas iam lá e liam um pedaço da história e ficavam esperando para a próxima semana o resto da história. Enquanto isso, eu fui produzindo os demais contos. Nasceu o terceiro conto, então, né, que é o House do Brasil. E nesse ínterim, enquanto a gente estava produzindo essa sequência, nós resolvemos participar do edital do Fundo de Apoio às Artes e Culturas do município de Erechim. Aí surgiu, nós precisamos produzir mais, né? E aí eu fui produzindo as demais histórias. Cada história teve um fato, assim, na minha memória que correlaciona ao fato principal, e depois a gente vai desdobrando isso na sequência. Letra Literal conseguiu engajar bastante gente, assim, a gente conseguiu alcançar pessoas de todo o estado. Criamos também uma página no Instagram, onde eu postava somente as ilustrações e encaminhava o pessoal para ler um pedacinho no Facebook. E conforme o tempo foi passando, a gente foi criando uma comunidade literária, que as pessoas começaram a mandar alguns poemas que elas mesmas produziam, né, os seguidores, e a gente publicava também. Então foi bem legal, assim. Lendo os contos, a gente fica bem curioso porque tem algumas personagens bem emblemáticas, né? A começar pelo próprio Pedro, que é um personagem muito misterioso, assim. O Pontes da barbearia, o Chico Potro, a Dona Mosa, o Guingo. Então eu queria saber um pouco das suas inspirações para criar essas pessoas, assim. Bom, o Pontes, ele é um barbeiro. Ele é uma pessoa que gosta de conversa. Então eu me lembro da minha infância, quando eu ia até o barbeiro, né? Meu pai levava até ao barbeiro. Eu me lembro de alguns barbeiros que passaram na minha infância, e eram pessoas que gostavam muito de conversa sobre futebol, sobre política, crimes, fofocas em geral, que é o caso do Pontes, é aquilo que chama a atenção dele, né? Mas é aquela pessoa, uma pessoa que parece estar sempre de bom humor e tem na palavra, no jeito de falar, no jeito de se expressar, né, a sua principal característica. Então não é exatamente um personagem em que eu identifico uma pessoa em especial, mas vários. Os mandantes, eu acho que é importante a gente falar, são sempre pessoas com um certo poder social, né? Em geral são pessoas com dinheiro, e eu quis aqui fazer uma certa crítica social sobre o poder que o dinheiro tem sobre o destino da vida das pessoas, né? A nossa sociedade é assim, o poder aquisitivo, o poder político, ele determina, em certa medida, o destino das pessoas, tanto dos níveis sociais e aquisitivos e econômicos mais baixos, ou mesmo das pessoas de igual para igual, como os contos aparecem. É um poderoso mandando matar o filho do outro poderoso. Pedro, ele é simplesmente um instrumento. A benzedeira, ela é a minha avó. Ela é a pessoa mais próxima de todos os personagens, é a pessoa mais próxima da família. O próprio nome dela é uma relação com a minha avó, que todos chamavam, o nome dela era Maria, mas todos chamavam ela de Mozinha. O fato dela se chamar Dona Mosa ou Mozinha não é um plágio a música do Luiz Marenco. Das três filhas da comadre Mosa. E ela realmente era benzedeira, né? Ela operava certos milagres na vizinhança, né? E todo mundo tinha muito carinho por ela por causa disso também. As pessoas vinham até ela procurando ajuda. E muito se vê esse tipo de ação das pessoas, de benzer, de tentar curar, como um instrumento do mal, né? Uma feitiçaria, uma bruxaria. Mas eu tentei colocar isso também no conto, né? As pessoas pensavam, ela benze, ela faz coisas boas, mas cuidado com ela, porque pode ter alguma coisa por trás também. O Guingo é um personagem como tantos outros, assim, uma pessoa abandonada,
largada, ali no caso do conto, é a pessoa largada em último grau, né, porque ele foi atirado num pontilhão para morrer, né, e a Dona Mosa recolhe ele, traz ele para a vida possível que ele podia ter, né, era uma pessoa sem maldade, sem rancores, provavelmente sem lembranças também, né, não sabia de onde tinha vindo, não sabia falar. O fato dele ser negro também trazia algum estigma, mas ele é um personagem que simboliza muita gente. O Chico Potro é um valentão, né? É uma pessoa sem medo, sem amor, sem bondade nenhuma no coração, como também encontramos vários, né? Que não medem a consequência dos seus atos. Ele não é o mal encarnado, nada disso. Ele é uma pessoa daquele jeito. Como que funciona, tipo, a sua inspiração? Como que vem a inspiração? Como que tu transforma isso num mote pro conto? Como que tu pensa no enredo, assim, pra juntar as pontas de todos os mistérios, enfim? Não é um processo único, mas é um processo que nasce de um único ponto, né? Então, o primeiro conto lá nasceu da anedota que o meu tio contou. O segundo conto nasceu da minha intenção de relacionar a atitude do Pedro como assassino, como matador de aluguel, com algo que tinha acontecido na infância dele, né? Porque eu acho que isso é importante. Eu pensei dessa forma, né? Eu vou trazer ele lá na infância e vou contar por que ele virou matador. Por vezes eu penso mais na linha geral e depois vou criando os fatos para organizar o conto, ou por vezes eu vou passo a passo, sem saber o que vai acontecer. Mais ou menos como vocês vão ler o conto, assim. Na próxima página eu vou ver o que vai acontecer. E deu certo também. O último conto foi mais ou menos dessa forma, assim, eu fui transformando ele, né, ao longo de todo o processo. Mas sempre nasce com um fato ou um pensamento básico. A ligação da ação com a infância, a intenção que eu tive de botar uma pessoa totalmente externa e desconhecida dele como mandante, que é o mandante da capital. Um fato relacionado com uma família poderosa lá, né, que é o caso da viúva noiva. Um casamento entre uma viúva e um rapaz desconhecido. Então não tem um processo único, mas sempre nasce a partir de um ponto, um único ponto capaz de, a partir dali, florescer todas as ideias. Às vezes acontecem alguns equívocos, né? Por exemplo, tu cria personagens que aparecem ali, entram numa porta, saem na outra ali, e por vezes aquele personagem não precisaria estar ali, né? A Maria Eduarda estava fazendo a ilustração, ela me chamou a atenção, olha, pai, tem uma pessoa aqui que tem o mesmo nome da outra pessoa lá no outro conto e não tem nada a ver uma coisa com a outra. Bom, mas nome não é problema, né? Os nomes a gente tem à vontade aí dentro da própria família. Às vezes você cria uma narrativa a partir de um fato e depois ali na frente aquele fato se perde. No Mandante da Capital, a pessoa que era um dos alvos ali da história tinha 2 irmãs. E lá pelas tantas, eu perdi uma das irmãs. Aconteceu. Chegou lá na frente, ele nutria um ódio muito grande pela irmã. Eu desculpa, mas não eram 2. Eu tive que tirar uma das irmãs. Eu queria saber um pouco mais do Pedro, que é o personagem principal, porque ele me instiga demais, assim, ele é muito misterioso. Mas de toda a história é uma questão mais reflexiva mesmo, porque todo o livro ele é muito áspero, digamos assim, né? Ele é muito bruto, muito rude. Porém, prestando um pouco mais atenção, me parece que tem uma certa profundidade ali, talvez no próprio Pedro ou em outros personagens também, que vão um pouco além da primeira batida de olho do leitor, assim, né? Então eu queria que tu explicasse um pouco se teve alguma reflexão um pouco mais psicológica na formação do Pedro, ou algumas questões morais também, né? Com relação a questões morais e reflexão sobre a nossa vida, né? Para além daquela questão que eu já mencionei sobre a crítica social, do poder do dinheiro, do poder político sobre a vida das pessoas, né? Claro que o livro, as histórias, elas são o exagero, né? Dessa influência, vamos dizer assim, nefasta do poder sobre a vida das pessoas, né? Que é um poder sobre a vida e a morte. Mas, para além disso, existem questões que me tocam bastante, assim, né? Que é a visão que a gente tem dos atos
que a gente executa no dia a dia, aquilo que a gente faz, que a gente pensa e diz, puxa vida, mas isso está errado, eu não deveria fazer isso. Ou ao contrário, eu fiz uma coisa boa, né? As pessoas deveriam me dar os parabéns, as pessoas deveriam vir bater nas minhas costas. Bom, o Pedro, ele faz aquilo de pior um ser humano pode fazer, né? Que é tirar a vida de outro ser humano. Não existe nada pior do que isso. E ele não nutre um exagero de problema de consciência, né? Ele, desde o primeiro momento ali, ele já coloca a sua culpa nas costas dos mandantes. Só eles mandam, eu só executo. Como se ele não tivesse escolha, como se ele não tivesse condições de fazer outra coisa. Por vezes ele pode pensar, inclusive, que aquilo é o que ele faz de melhor. Então ele queria ter um certo gozo na sua vida fazendo aquilo que ele faz de melhor, que é matar as pessoas. Então, essa reflexão que eu tentei colocar ali, né? Que a gente faz coisas erradas pensando que aquilo é da gente mesmo, que a gente é praticamente obrigado a fazer, né? Pensando bem, talvez não seja, né? O Pedro tem essa característica, ele se preocupa com fazer o bem, mas ao mesmo tempo ele faz aquilo que um ser humano tem de pior. Outra questão é os motivos, né? Por que as pessoas mandam matar? Ali eu coloquei alguns fatos, algumas questões, assim, que as pessoas têm que procurar um motivo para aquilo e por incrível que pareça, elas encontram um motivo para mandar matar alguém, né? Então ali está envolvida a questão da vingança. O leitor é convidado a pensar também, se colocar no lugar das pessoas, né? Tentar se posicionar, né? Que muitas vezes a vingança é o ponto principal ali, né? A gente deve pensar assim, o que eu faria se algo desse tipo acontecesse comigo, né? Qual seria a minha posição se um familiar meu fosse retirado do meu convívio porque outra pessoa quis? O desejo de uma outra pessoa, como é que eu iria agir com relação a isso, né? E ali no livro as pessoas agem da pior forma possível, né? Elas mandam matar, elas mandam o Pedro ir lá e se vingar em nome delas. Existe a questão também de que elas talvez não tenham coragem de fazer aquilo que elas pedem por Pedro fazer, né? Existe a questão econômica também, né? Eu não preciso fazer isso porque eu posso pagar alguém que faça, e isso também é bastante pesado, né? Outra questão que se coloca também é assim, o poder de mudança das pessoas ou da situação de algumas pessoas. No conto relacionado ao mandante da capital, nós temos um estancieiro que viu seu pai no leito de morte e pediu para que ele libertasse os escravos, porque ele próprio não havia conseguido fazer isso. Então era uma charqueada e as charqueadas nasceram da escravidão. A escravidão sustentou as charqueadas nas duas pontas, né? Ela servia para produzir alimento para os escravos e era tocada por escravos, né? Existe um fato interessante com relação a isso, que trabalhar nas charqueadas era o que havia de pior na escravidão. Então, alguns escravos do centro do país eram condenados por mau comportamento, por tentarem fugir, por serem capturados, por cometerem outros tipos de crimes, eram condenados a trabalhar nas charqueadas. Nessa charqueada, o pai, já falecido, pediu ao filho que libertasse os escravos, e foi o que ele fez, e foi a ruína, né, da família. A charqueada praticamente não existia mais, ela existia como a terra para as pessoas viverem, né? E ele libertou seus escravos e perdeu toda a sua fortuna por causa disso. Então esse poder de mudança existe, né? Foi isso que eu quis mostrar ali, né? Que a situação posta ali, que era ter a charqueada e ter os escravos, possuir as pessoas que trabalhavam ali, poderia ser alterado. E o estancieiro, o charqueador, no caso, alterou. Mudou a sua própria vida, a sua própria forma de viver, né? E entrou dentro da história, não por causa disso, mas enfim, isso faz parte do enredo ali. É uma coisa que me deixa muito curiosa, assim, né, lendo aquilo. Eu sempre fiquei, assim, um pouco surpresa e encantada com a quantidade de como aquilo ali representa o Rio Grande do Sul do século XVIII, né? Não, 19, perdão. 19. Da onde que saiu todo esse vocabulário, assim, né? O repertório de termos gauchescos, enfim, né? E mais antigos também. E não só termos, mas até a própria vestimenta, o próprio cenário que você descreve muito bem. Costumes das pessoas naquela época, assim, né? De onde você tirou todo esse repertório, essas questões, assim, para poder escrever uma obra de época? A gente tem que fazer uma crítica com relação
ao esmero histórico, né? Eu não sou historiador, né? Eu sou um apaixonado por leitura, então eu leio bastante. Então o próprio fato das histórias se passarem num tempo não preciso, né? Quer dizer, não existe data exata ali, né? É um período de tempo. O fato das coisas acontecerem numa cidade que não existe, mostra isso, né? Mostra que a minha vontade era contar histórias de ficção, mas obviamente quando isso é trazido para nossa realidade, ou para mais próximo da nossa realidade, fica mais interessante. Eu escolhi o motivo gauchesco porque era uma coisa que me agradava muito, assim. Os primeiros livros que eu li, vamos dizer assim, livro de gente grande, buscados na biblioteca do SESI, na cidade de Passo Fundo, eram livros que contava histórias do Negrinho do Pastoreio, histórias do Ciro Martins, alguns dos livros que eu li, a trilogia do Gaúcho a Pé. O primeiro livro volumoso, grande, que foi Incidente em Antares, do Érico Veríssimo, né? E tem muito disso, né? Tem muito esse cenário do gauchismo, da época da Revolução Farroupilha. Então isso me instigou bastante. Os próprios livros do Érico Veríssimo, Do Tempo e o Vento, são assim, uma fonte muito rica desse tipo de cenário. Tá? E eu gosto muito da cultura gaúcha. Eu acho tudo muito interessante. Eu acho que realmente é uma marca da nossa região. Eu gosto muito. Então eu gosto muito de música nativista. Gosto de conhecer histórias relacionadas ao nativismo. Por isso esse cenário para mim foi muito tranquilo. Algumas coisas era do meu dia a dia, assim, do meu jeito de falar, do meu jeito de conviver com as pessoas. E algumas coisas eu pesquisei mesmo, fui atrás, né? Então, o menininho lá jogava osso, né? Então, quais são os termos do jogo de osso? É suerte, é culo, e assim vai. Eu fui estudando para montar, às vezes tu faz uma leitura de um texto grande ali para montar uma frase, para dar esmero, né, para mostrar um pouquinho de cuidado com o texto e tal. Então, algumas coisas estavam dentro de mim, eu já sabia. Frequenta CTG, escuta música, filmes que tratam da questão gauchesca, séries, livros principalmente. Não tem um esmero histórico ali para ser julgado, mas aquilo que tá ali é o que a gente convive mesmo, assim, a gente tem esse linguajar no nosso dia a dia, basicamente é isso. Maria Eduarda, você leu os contos, você já sabia desde o início que os contos todos tratariam do mesmo personagem. Basicamente você teve que criar um personagem, né? Então como é que você enxergou, olhando o texto, quem era o Pedro, quem era o Pontes, quem era o Chico Potro? Né? Como é que você percebeu, assim, a descrição que aparece, por vezes, não é tão detalhada a ponto de formar uma imagem na cabeça. Né? Então, como é que você chegou nesse ponto? É um pouco instintivo algumas coisas, assim, né? Os personagens têm descrição, né? O Pontes tem uma breve descrição dele, mas ele foi um pouco mais instintivo, até porque ele é um personagem tipo, né? Ele é um personagem que a gente já tem referências, assim, de tipos como ele. Então, pra mim, foi muito claro, assim, um barrigão, um bigodão, enfim, né, e aquela cara um pouco corada, assim, né. O Pedro foi bem difícil, assim, até porque o primeiro flyer que a gente fez pro Letra Literal, eu até dei uma fugida de caracterizar ele, assim, de cara, porque eu até preferi fazer ele com o rosto meio escondido pelo chapéu, assim, né, pra não me comprometer, assim, e poder ter mais um tempinho pra pensar, né? Eu conversei um pouco contigo, mas tu me deu algumas ideias, falou algumas coisas, mas nem você tinha pensado exatamente o que você queria, né? Muito fechado, muito introspectivo, então eu imaginei que ele teria um cabelo um pouco mais longo, como os personagens, as pessoas usavam naquela época. Rebelde, um pouco mais displicente, assim, com a aparência, né? Não tão cuidadoso. Ele também não é uma pessoa de muitas posses, então ele tá quase sempre com a mesma roupa simples dele, né? Mas sempre com o rosto encoberto, sempre com um chapéu, sempre de cabeça baixa, ele é muito quieto. E eu meio que fui lendo, assim, os personagens e tentando traduzir no corporal, né? Pensando um pouco na postura que a pessoa teria, em como que se posicionaria o rosto, né? Eu estudei um pouco de expressão também facial. É importante falar também sobre o estilo das ilustrações, né? Inicialmente eu tive a ideia de fazer uma ilustração um pouco mais rabiscada, mais antigo mesmo, né? No preto e branco. Porém, como o primeiro intuito era fazer pro Letra Literal, eu pensei que fazer com
cores seria um pouco mais interessante para quem fosse ver, né? E também um pouco mais contemporâneo, assim, né? Porque eu não acho que faça muito sentido a gente reproduzir hoje em dia uma arte imitando uma arte antiga, assim, né? Mas não quis fazer uma arte também muito conceitual, né? De certa forma, buscando realismo, sim, né? Não é um hiperrealismo, mas também não é muito cartoonizado, vamos dizer assim. Tem um fato, característica importante nas ilustrações que eu queria que você explicasse. A característica dos personagens não mostrarem os olhos, né? Os olhos nunca aparecem. Com uma exceção, eu queria que tu explicasse, inclusive, a exceção. Isso surgiu do medo, na verdade, da insegurança minha, primeiro. Porque, como eu falei, a primeira ilustração que eu fiz do Pedro, eu não quis mostrar o rosto dele. Eu mostrei só a parte de baixo que não estava encoberta pelo chapéu. Então, o chapéu estava cobrindo, fazendo uma sombra nos olhos e aparecia o nariz e um queixo um pouco pontudo, assim, né? Que eu queria demonstrar uma certa rigidez do personagem. Então, eu queria que ele tivesse um maxilar e um queixo forte. Foi isso que eu fiz. Não tive muita clareza de como eu poderia fazer o olho dele naquele momento, né? Eu fiquei assim, qualquer coisa que eu for desenhar não vai demonstrar a profundidade que eu imagino nesse personagem. E depois eu acabei adotando isso como uma característica dos personagens do livro inteiro, assim. Eu meio que fui entendendo que aquela sociedade ali, junto com a crítica social que tu faz, eu quis fazer uma crítica com os olhos, com a cegueira dos olhos, assim, porque as pessoas estão ali num lugar cheio de cegos de poder, ou cegos pelo próprio egoísmo, assim, né? Aquilo que cada um considera que é certo. O Pedro, ele escolhe não olhar para as coisas, não internalizar a culpa dele. Então, meio que eu adotei isso como um paradigma para todo o livro, assim, né? Primeiro com relação ao Pedro, mas depois eu achei que todo mundo merecia ter os seus olhos vendados. Estava todo mundo meio cego. Com a exceção da Dona Rosa. Ela, eu tive vontade de fazer os olhos por 2 motivos. Eu pensei que não fazia sentido ela ter os olhos cegos, porque ela acho que talvez a única pessoa com clarividência que tem no livro inteiro. E também porque, como ela é inspirada, né, na minha bisavó, eu senti vontade de fazer aquele traço nela pra fazer ela ser semelhante com a minha avó e a minha bisavó, que são muito parecidas entre si. E no final do livro aparecem finalmente os olhos do Pedro, que vocês vão ter que ler pra saber o que acontece. Ele tem uma revolução interna e de repente ele sente algumas coisas, esclarecem algumas coisas na cabeça dele. No final eu resolvi que ele estava pronto para ter os seus olhos descobertos e poder olhar o mundo como ele é. E quais as dificuldades que você teve para criar cenários, para organizar a ilustração, né? Porque eu fiz o texto, você não interferiu no texto e eu não interferi nas ilustrações. A organização, algumas cenas não foram ilustradas que você gostaria que fossem ilustradas, mas na hora de fazer a escolha, o resultado foi o que está exposto no livro agora. A maior dificuldade é que eu comecei a ilustrar com letra literal e eu nunca tinha ilustrado nada. Eu estava recém começando. Além das dificuldades com o domínio da ferramenta, enfim, eu tenho essa questão de lidar com a expectativa do escritor, que não é muito fácil, assim, né? Tipo, pro ilustrador. Não que você seja um escritor, um cliente difícil, mas a gente fica com medo de não passar aquilo que o escritor pensou, né? E depois também foi a questão de que eu queria ilustrar tudo. São contos, então o cenário muda muito rápido, acontece muita coisa num intervalo de 10 páginas, assim. Eu queria ilustrar todo o conto, porém não tinha como, né? Não tinha espaço para ilustrar todo o conto. Hoje a gente já tem bastante ilustração e mesmo assim eu ainda fiquei com vontade de ter mais. Então, basicamente, eu usei um critério, assim, que era: eu quero que as pessoas elas entrem a fundo nessa atmosfera. Quero que elas entendam o que tá acontecendo ali. Eu sempre dei prioridade para algumas cenas que iam me ajudar a mostrar o cenário um pouco mais. Cenas que iam mostrar a natureza, que iam mostrar a casa, se você tinha descrito algum cenário mais especificamente, eu queria mostrar aquilo, essa atmosfera, que a pessoa pudesse entrar realmente naquele tempo, assim, e viajar, assim, que nem eu tava viajando enquanto eu tava desenhando. Mas claro que tinha alguns personagens, né, na verdade a maioria dos personagens era muito importante, que eu não podia deixar de desenhar. Então em alguns momentos eu tive que abrir mão de mostrar o cenário para poder mostrar as pessoas, assim. Eu queria ter desenhado mais a Quitéria, né, mas ela só aparece numa cena, então eu não tinha mais de onde eu tirar
cenas pra desenhar ela, mas é uma personagem que eu gostei muito no começo. O que gostaria de ter desenhado também o menino que tava fazendo o joguinho do osso, né? Foi uma coisa que me veio na cabeça na hora, só que daí no fim das contas o texto tava muito curto ali pra eu poder fazer os dois desenhos, né? Então eu desenhava ele, eu desenhava o patrão dele. Então, como o patrão era mais importante na história, eu acabei tendo que optar por isso, assim. Bom, então acho que acabamos. E agora em outubro, então, a gente vai ter o lançamento do livro. Você pode conferir o livro na Biblioteca Municipal de Erechim. Vai ter alguns exemplares lá disponíveis. E nas bibliotecas das escolas e das universidades também.